Ele desligou mesmo o áudio do computador. Vamos lá para o nosso Clube do Livro, gravando aqui a leitura 6 do nosso, não, da leitura 7 do nosso Clube do Livro, né? E a leitura 8 é amanhã. Então vamos lá. Olha que interessante, ele coloca aqui, ó, em todo ser vivo, aquilo que designamos como parte constituinte de uma forma de um todo inesperável, que só pode ser estudado em conjunto, pois parte não permite reconhecer o todo, nem o conjunto deve ser reconhecido nas partes. Goethe. Sabe o que quis dizer aqui? Muitas das vezes a gente quer falar, o problema do estômago é isso, não é que a gente vê na psicossomática aí? Quem tem dor no estômago é fala, né? Ontem mesmo na aula, eu lembro que o professor colocou um exemplo da Ana O, onde ela acompanhou lá com o Bauner, ela estava fazendo a supervisão, né, de um caso lá. E aí, a menina tinha uma paralisia na mão direita e paralisia na perna. Então, ela tinha o braço paralisado e a mão paralisada, doente. Qual que é a causa, né? A doença, a paralisia do lado esquerdo é a mãe, do lado direito é o... Não é esse povo que eu tô falando aí? É isso que eu tô falando aqui. O todo, você precisa olhar o todo. Não só a doença física, mas o que aconteceu com a pessoa. O que ela reconheceu. Certos terapeutas, principalmente constelação, tem um ranço, tem hora, porque eles falam que tudo é aquilo, não é. É um contexto que você tem que elaborar ali para ver o que está por trás daquilo, né? E esse estudo da Ana O é muito interessante. A Ana O, para quem não conhece, é a filha do Freud. E aí ela olhou, falou, e aí, né? A gente já elaborou algumas coisas. E aí ele fez uma pergunta, aí conversando, conversando. Aí ela chegou à conclusão de uma cena que ela tinha visto. E ele disse para ela repetir a cena. Quando ela toca a boca no caneco assim, para beber água, ela vê uma cena de uma pessoa tomando uma água. Eu não sei se era. Eu não entendi direito ontem se era uma água. Um jeito estranho dela que ela estava tomando água, porque ela estava fazendo tomando a água. Ela se assustou quando ela viu aquela pessoa agindo daquele jeito. Ela se bloqueou na hora que ela tomou a água, ela paralisou. Então, ou seja, não tinha a ver com o lado direito, o lado esquerdo dela, não tinha a ver com. Tinha a ver com uma situação que ela viu e ela sentiu. Então, muitas das vezes, numa dor que tem aí na sua família, ou uma dor que você passa, não tem a ver com, é meu pai, é minha mãe, não, tem a ver com uma situação que você se deparou. Né? Aquela pessoa nem era da família dela, uma situação que ela se deparou. E aquela situação, o cérebro entendeu, para tudo, tipo assim, é uma coisa surreal. E ela falou, para tudo. E o corpo dela paralisou o braço e paralisou a perna. Então, ou seja, como ia investigar, nesse caso, né, uma doença física? Hereditária. É uma doença, entende? Por isso que a psicanálise muitas das vezes ela é muito profunda. Não é a doença, não vem, não era genético, não era hereditário, não era transgeracional, não era repetição da transgeracional dos avós. Era uma situação de uma pessoa que ela viu. Porque o cérebro, o nosso cérebro ele é muito estranho, ele é muito complexo, né? A gente não sabe quando e como ele vai abordar essa situação. Se vai ser positivo ou negativamente, a gente não sabe. E é isso que ele fala aqui. Ao emitir esse conceito, Goethe iniciava perguntando: há síntese maior do que o ser vivo? Em resumir, em resumir essa questão e afirmação, no restante da citação, que no capítulo A Essência da Noção, que apoia a medicina psicossomática, a unidade indivisível do ser humano, em que pese a noção antiga do papel dos estados emocionais da gênese da doença. Durante séculos, mesmo até Freud, admitia-se que, à exceção dos males congênitos hereditários, as doenças eram causadas por agentes externos, não é? Vinham de fora para dentro. O advento da psicanálise toda a vida, na sua progressiva aceitação revolucionária, esse conceito introduzia um novo, de que, em alguma doença, os males do corpo constituíam uma mera expressão dos males do espírito, ou seja, provinham de dentro da pessoa.
As primeiras doenças rotuladas psicossomáticas, ainda hoje citadas como doenças clássicas ou maiores, incluem úlcera, asma, bronquite, hipertensão arterial, enxaqueca, artrite reumatoide. Esse universo logo se aplicou de tal forma que, em 1976, Reeves listava a vasta relação que chamou de distúrbios psicossomáticos mais comum. Por vez, Jor relacionou vários sintomas físicos resultantes da angústia, relatando a porcentagem encontrada e estabelecendo as diferentes entre sexos. Aí ele colocou distúrbio respiratório. Aqui a gente vai falar dos distúrbios psicossomáticos, né? Asma, o respiratório, asma, rinite, febre, do feno, distúrbios do aparelho digestivo, úlcera, doença do colo, doenças da pele, praticamente todas, doenças das articulações, distúrbios endócrinos, hipertireoidismo e diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, pressão alta, doenças artérias coronárias, infarto, vasculares cerebrais, derrame e enxaqueca. Distúrbios do aparelho reprodutivo feminino, ausência da menstruação, ou menstruação escassa, ou cólicas, tensões pré-menstruais e perturbação de menopausa. E eu achei interessante, colocou um quadro assim, que acompanha a angústia. Sintoma, entre homem e mulher, as porcentagens. Cansaço, fadiga. Homem, 61%, mulheres, 79%. As mulheres é mais estressada, né, gente? Falta de vontade de se movimentar, que chama adinamia. 56 na mulher, 67 no homem. Sensação de mal-estar, 61 nas mulheres, 61 nos homens, 71 nas mulheres. Ansiedade, 54 nos homens, 69 nas mulheres. As mulheres são mais ansiosas que os homens, segundo o estudo. Dor de cabeça. A gente achou que a mulher ia ganhar, né? Não, o homem ganha. 68 contra 66. Insônia, 51 no homem, 69 na mulher. Claro que a mulher tem mais insônia, a gente já tem que tolerar o negócio do homem, ué. É um negócio. Atordoamento, 53 homens, 61 mulher. Desmaio, 45 homem, 48 mulher. Calafrio, 30 homem, 49 mulher. Transpiração, 71 homem, 73 mulher. E aqui eu não sei nem se eles colocaram a parte hormonal, né? Palpitação, 62 com 65. Dor no peito, 43 homens, 55 mulher. Vai. Tremores, 20 homem, 35 mulher. Por cento, tá, gente? Estou falando aqui. Respiração curta, dificuldade de respirar, 44 homens, 62 mulher. Excesso de salivação, 13, 16. 13 homens, 16 mulher. Boca seca, 24, 23. Dores no estômago, 51 homens, 53 mulher. Náusea, 21 homem, 46 mulher. Vômito, 23 homem, 43 mulher. Diarreia, 24 homem, 33 mulher. Constipação do ventre. Aposto que as mulheres é o dobro. Aqui, ó. 23 homem, 41 mulher. Por quê? Prisão de ventre, muitas das vezes, tem a ver com controle. Dores nas lombalgias, 33 homem, 46 mulher. Distúrbios urinários, 42 homens, 61 mulher. Nos dois quadros, a amplitude do universo dos distúrbios psicossomáticos passou a abranger doenças em todos os órgãos. Sendo assim, a ideia de que toda doença é psicossomática passou a conquistar um número maior de adeptos e ganhar os contornos de verdade científica. A concepção clássica da doença psicossomática, no entanto, entendia que os fatores psíquicos nos distúrbios físicos deixam de levar em conta os aspectos das influências do distúrbio físico, estado psicológico da pessoa, papel, particularmente do meio social. Com relação ao primeiro desses aspectos, passou a falar em doença somática, invertendo a direção do fluxo da influência apresentada no gráfico. Então, aqui, ó, psique soma, distúrbio somático, soma psique. Então, onde a gente pensava na ciência que era só de um lado para o outro, agora é dos dois lados. Mente, corpo, corpo, mente. Mente, corpo, corpo, mente. Por isso que a gente precisa analisar todos os lados da bagaça da coisa, né? E aí ele coloca outra coisa também.
Alguém que nasce com um defeito qualquer, por exemplo, uma doença congênita do coração, certamente sofrerá efeitos psicológicos dessa situação. Da mesma forma que sofre um infarto do miocárdio, sofrerá muitos reflexos emocionais. Nesse último caso, haverá uma influência recíproca, tanto houve influência do psiquismo na eclosão do infarto, como vemos a ocorrência do infarto sobre o psiquismo. Psique soma psique. Aceitar essa intervenção recíproca ainda são tais influências intensas. A resposta lógica é: cada caso é um caso, situações de um fator preponderar sobre o outro. Aliás, me parece haver ficado claro dois exemplos. Feita a ressalva, as doenças congênitas e hereditárias, a ideia que esposamos, que defendemos ao longo desse livro é que o fator psíquico preponderar, constituindo de genes de quase todas, senão as doenças adquiridas ao longo da vida. Olha isso, hein? A aceitação dessa ideia psicogênese, as doenças orgânicas não excluem, no entanto, a influência recíproca do corpo no psiquismo, embora subordinado a este. Aí ele fala aqui da doença, de como nós podemos, né? A psique, aí ele inclui mais um, que é a epigenética hoje, né? A psique, o soma e o social, quer dizer, o meio onde a gente vive. A gente já falou bastante disso ali no passado, né? E aí ele volta no bloqueio das emoções. Ele fala que a incapacidade de expressar e transmitir as emoções e sentimentos, inclusive da agressividade, resulta em importante mecanismo de agressão ao corpo, por conseguinte, em causa de doenças. Já disse também no capítulo 2 que, diante de uma situação percebida como de perigo, os mamíferos, homens entre eles, reagem de duas maneiras: agressão ou fuga. Eu estava vendo essa questão do instinto, né? Por exemplo, se uma cobra, a mãe com o bebê aqui, se uma cobra pular no bebê, eu acho que a mãe pula no pescoço da cobra, não é? É o instinto. Eu estava vendo duas girafas. Uma girafa, a cobra enrolou na girafa, estava comendo ela. A outra girafa ficou paralisada, olhando a cobra comendo a girafa. Essa é a diferença do ser humano e os animais. A racionalidade, sabe? O instinto. Ele não tem aquele instinto de proteção, igual o leão. O leão já tem um instinto diferente. Ele vai na frente, ele come. A girafa ficou paralisada, paradinha. Continuou comendo e a cobra, imagina, é uma situação muito complicada aquilo ali, né? E ela simplesmente ficou paralisada ali, comendo. E a outra lá, eu falei, gente, a diferença é essa do ser humano, né? Ele não vai suportar isso, não. Ele vai lá, ele vai tentar. E nem ele morrer, ele vai tentar tirar aquele bicho de lá. E vai tentar fazer algo, né? Então, essa é a diferença de muitos animais e nós, né? E aí ele coloca, segundo a concepção, há indivíduos que em todos os testemunhos que vivem permanentemente em um estado de tensão, ó, permanentemente em um estado de tensão. Acho que eu pulei aqui, peraí. Alexander Franz, um dos primeiros pioneiros da medicina psicossomática, na Escola de Chicago, propôs que duas tendências básicas, ataque ou fuga, isso é legal, né? A gente compreender a si mesmo, são por alguma das razões bloqueadas o resultado de um desequilíbrio do sistema neurovegetativo. Segundo a sua percepção, há indivíduos que em todos tendem a testemunhar isso, que vivem em permanentes estados de tensão, rivalidade e competição. Gente, imagina aquela pessoa, eu vejo o sistema familiar que vive nesse negócio de a competição, né? Competição entre a família, os pais põem os filhos em competição, né? Ó, seu irmão conseguiu isso, você não conseguiu. Ah, seu irmão conseguiu ir para os Estados Unidos, você, por exemplo, eu estou tratando um cliente onde ele fala que tudo o pai dele compara ele com o irmão dele mais velho, entendeu? Tudo ele chega e fala, eu acho lindo o jeito que meu marido trata os filhos dele, sabe? Se ele está conversando com um, ele está conversando com um. Ele nunca fala, ah, mas o fulano fez isso. Um não vai saber o que o outro está fazendo da vida.
sabe? Ele nunca tá conversando com o filho, fala, seu irmão fez isso, isso, isso. Porque uma vez eu conversei com ele e falei assim, amor, toda vez que você estiver conversando com um dos seus filhos, se vir um outro filho na cabeça, você tá querendo fazer uma comparação e querendo dizer que um é melhor que o outro, bloqueia na hora. Cipa, limpa, libera, dissolve. Você, sempre que você conversar com alguém, com os seus filhos, o outro não está ali. Deixa única aquela conversa. Porque os filhos fazem isso, né? Os pais fazem isso com os filhos. Ah, porque ele não dá conta de falar assim. Eu não dei conta de elaborar com você isso, isso e isso. Ele põe o irmão na fita, sabe? E ele coloca o irmão ali para poder ser a referência. Em vez de colocar ele, porque ele não deu conta dele ser a referência, aí ele vai pôr um dos filhos, dos outros filhos. Aí vem essa competição. E a competição é corticoide. Cortisol sobe, né? O cortisol sobe ali, aí eu falo. Aí já entra as rivalidades da vida, né? Um sistema com tensão, rivalidade e competição, lembra que no livro a gente falou disso, o cortisol é altíssimo. E a noradrenalina é tóxico para o organismo, né? Então, isso piora o nosso estado. E aí a coloca, ó, tais pessoas, na maioria das vezes, bloqueiam a expressão física desses estados, desrespeito ao sistema nervoso simpático terá ativado. A repetição do bloqueio, na cronificação, quer dizer, o tempo que esse bloqueio fica, consequentemente, repetido desequilíbrio, o neurovegetativo interior levaria à predisposição à ocorrência, tá vendo? A predisposição à ocorrência de doença. Hipertensão arterial, a famosa pressão alta, competição familiar, enxaqueca, hipertiroidismo, funcionamento excessivo da glândula da tireoide, artrite. Ó, artrite tem muito a ver com a raiva, né? Condensação, né? Autocobrança, síncopes, diabetes, doenças cardiovasculares. Há pessoas, ó, é uma loucura isso aqui, né? Há pessoas, muitas das vezes, né? Ah, síncope aqui, ó, desmaio, perda temporária da consciência, tá? Porque não sabe aí. É, embora para facilitar isso, ah, há pessoas, por outro lado, em vez de agressiva e competitiva, se sentem desamparadas, fracas diante do mundo, sentem-se independentes dos outros, numa relação quase infantil. Esse estado ainda segura Alexander que levaria à ativação do sistema nervoso parasimpático, isso é, aquele que acalma. Ocorre que também aqui o contingenciamento sociocultural que inibe a exteriorização da fraqueza, dessa necessidade de ser objeto de cuidados, em consequência, o parasimpático, embora ativado, é bloqueado. Para tal caso anterior, a repetição desses bloqueios cria um desequilíbrio neurovegetativo interno e leva a situação como asma, colite, diarreia, constipação e úlcera. Eu tinha um cliente que eu tratava ele também, que ele tinha um ranço assim com tudo, né? Tudo ele tinha ranço. A pessoa. Falei para ele, você nasceu rançado. E aí ele tinha esses complexos, né? Ele tinha que odiar o pai e elogiar a mãe. Tudo dele, ele protegia a mãe, ele protegia a mãe. Um dia eu perguntei para ele assim, por que que você acha que você se transformou desse jeito? Sabe, ele tinha todos os distúrbios respiratórios ali, ele tinha. Todo o bloqueio respiratório. E o bloqueio respiratório do lado materno, né? O bloqueio respiratório, muitas das vezes, é a parte que você passou com a mãe. É de 0 a 2 anos. É a parte que você se constituiu uma mãe. É a fase oral, né? A fase que ele está ali. Nós temos a fase é, intrauterina com a mãe, né? Você entendeu que a mãe, o fluxo sanguíneo também diminui, o fluxo, a percepção, a recepção sanguínea dessa criança diminui. E aí, depois ela aprende a viver com a mãe, né? Primeiro o filho aprende a viver com a mãe, depois a viver com o pai. E aí, tudo que ele viveu foi com a mãe dele, né? Dentro daquelas dores e sofrimento ali. Aí depois ele tem que acusar o pai,
né? Ele tem que falar que ele põe um monte de defeito no pai. Ele não pode chegar até o pai de jeito nenhum. Ele tem ódio do pai e tudo mais. Aí nós fomos trabalhar. O que esse pai fez para ele? Eu falei, nossa, vamos aí, né? E na terapia ele não conseguia achar a raiva do pai. E ele ficou com mais raiva ainda. Como assim? Tá. E ele ia colocando a justificativa. Eu falei, bom, mas e aí? Né? E aí? E aí a gente foi constituindo ali, ele foi conversando com ele mesmo, ele foi entendendo ali certas coisas, e sobrou na história ele e a mãe dele. Quando ele ficou diante da mãe para conversar sobre essa situação, né? Ele, aqui na terapia, ele e a mãe dele, e aí, com a sua mãe, como é que foi? Ele começou a perceber que as dores todas eram da mãe dele. Ele ficou com tanta raiva dele mesmo por tudo isso, né? Ele falava, cara, mas né? E ele queria defender a mãe, ele tinha que defender a mãe. Então, ele adoeceu para defender a mãe, né? Porque no cenário, ele tinha que ter um maldoso, né? O maldoso era o pai, porque se a mãe estava sofrendo logo, tinha que ser o pai, né? E não podia ser ela mesma dentro da dor dela, tinha que ser o pai, tem que ser alguém, porque no sistema familiar, se o filho vê que a mãe é a pobre coitada, ele vai atrás da pobre coitada. Ah, mas você não tem noção, minha mãe é uma velhinha. Ah, porque minha mãe, nossa, minha mãe não dá conta de mais nada. E ele tá tendo um problema sério com o casamento dele. A mãe dele já tá idosa. E o problema hoje no casamento dele é que ele quer pôr a mãe dentro de casa. E a esposa dele tá o ó do borogodó com essa história. Então, assim, e aí a gente trabalhando isso. E quando ele viu esse contexto que foi projetado em cima dele, né, esse ponto de vista da mãe que ele comprou e levou para a vida inteira ali, então a briga era com ele mesmo. Porque se ele não podia amar aquele homem que ele culpava, como é que ele ia fazer? Ele tinha que achar alguém para brigar, né? E no sistema familiar da gente, a gente vai achar alguém para brigar, a gente vai achar alguém para dar porrada, né? Alguém tem que ser culpado. Alguém tem que pagar a conta, não é? Você não dá conta de se conectar, né? Graça à espiritualidade cai na manipulação da minha mãe. Saúde perfeita, acho que durante um tempo foi psicológico, mas isso também consegui superar. Hoje, acho graça quando ela faz isso. E vai ter que perceber aí, né? O que que esses pais estão criando, né? Minha mãe sempre fez isso, mas minha mãe falou que também ela comparava eu com ela. Transferência, tem demais, né? Os pais, muitas das vezes, não conseguem certas coisas, principalmente esses mais antigos, né? Provavelmente deve ser dentro disso, né? Deve ser dentro desse contexto que ela entendeu que é assim que é viver, aprendeu com a mãe dela. Só que agora vocês estão tendo muito conhecimento, né? A gente tem conhecimento, então não precisa mais comprar essas ideias como foram vendidas. Hoje você tem a maturidade de se encher de informação, olhar e fazer a tua própria análise. Não deixar que essa criança sua faça análise. Mas você, como um adulto, olhar e falar assim, nossa, mas por que que eu tô nessas historinhas ainda da mamãe, do papai e tudo mais, né? E aqui ele diz isso, né? A hora que ele fala, se alguém, por outro lado, sente dependente fraco, poderá alimentar os sentimentos de inferioridade, como reação a eles e a sensação da dependência. Poderá, no mecanismo de supercompensação, aqui não fala nem de compensação, é supercompensação, desenvolver a ação de esforço, hostilidade e competição, no afã de ser superior aos outros. Feche-se assim um ciclo que permitirá, na figura 7. Deixa eu ver qual que é a figura 7. Ele faz um esquema aqui, ó, da luta, fuga, né? Sistema do nosso sistema nervoso, ó. Ele faz um esquema aqui, né? Nós dentro da nossa dor, nós dentro do nosso. O que que a gente encontra dentro quando você estiver assistindo aí gravado, você printa a tela aí. Então, aqui ele fala que na enxaqueca, na hipertensão, no hipotiroidismo, na neurose, nós, nós estamos presos aonde, né? No nosso sistema neuroendócrino. E aí, o bloqueio, ó, eu achei legal essa questão aqui, né?
O bloqueio gera a luta ou fuga, que somatiza, ó. Depois de somatizado, aí eu posso ter essas doenças desenvolvidas dentro do sistema nervoso simpático, e aí por supercompensação a gente vem através do quê? Da hostilidade. Na supercompensação a gente vem para a hostilidade. Dentro da hostilidade a gente vem para a agressão, depois para o protesto. Ó, e ele fez uma para onde que a bagaça vai? Até depois ele tem aí ele encontra com mais neuroses aqui para poder validar toda a descarga que nós fizemos. Então aqui a gente pega na primeira descarga e aqui vem para a segunda descarga. E olha que interessante, ele colocou aqui, ó, supercompensação. Na supercompensação a gente vem para a hostilidade, para o protesto, narcisismo da dependência infantil. Depois a gente vem para o sentimento de inferioridade, dependência infantil dentro de nós, sistema nervoso parasimpático, e aí a gente vai para as neuroses de novo. Aí a gente vem com o estado de fadiga, diarreia, constipação, quer dizer, baixa, a energia já vai para a parte aqui do intestino. E aí a gente vira objeto de cuidado. Legal isso aqui, né? Que ele colocou, né? Entendeu? São processos que a gente passa. Ademais, tem grande dificuldade em fantasiar. Ah, e aqui ele coloca, né? O perfil do doente psicossomático. Mesmo correndo o risco de se enveredar em excessos do campo da psicanálise e cansá-lo demais, caro leitor, parece-me importante discutirmos um pouco sobre as razões que levam alguém a necessitar do sentimento de superioridade em relação aos demais. Ou o contrário, sentir-se coitadinho e carente com cuidar de outras pessoas. Cumpre, em primeiro lugar, chamar atenção para o fato de que todos nós somatizamos, com maior ou menor intensidade, frequência ao longo da vida, mesmo que disso nos demos conta que não aceitemos. Tais somatizações podem ser entendidas como sintomas ou distúrbios orgânicos que acompanham as fases de angústia, de repressão ou ansiedade. O simples fato de sentir palpitação, suar frio, quando está prestes nos apresentar em público, por exemplo, ou dores de cabeça. Olha que legal isso, né, gente? Gente, eu esqueci de escrever aqui, ó. Olha que legal isso, né? Quando a gente. Cadê meu teclado, gente? Quando a gente tá dentro dessas expectativas, tipo assim, ó. é, Ah, eu vou fazer uma coisa diferente. Deixa eu pôr aqui, gente, live no Instagram, eu esqueci. Eu queria até posto aqui, para a gente poder colocar aqui, porque senão o povo vai falar que eu não dei atenção para eles hoje. Duro, né, gente? Não é? Deixa eu pôr aqui, ó, comunidade. Gente, eu coloquei ali só rapidinho, para o pessoal ver que a gente está aqui, porque senão depois o povo fala, ai, queria ver a live, eu não consegui. Olha que interessante isso aqui, hein, gente? As somatizações podem ser entendidas como sintomas de distúrbios orgânicos que acompanham essa fase de angústia, depressão ou ansiedade. Primeiro simples fato, sentir palpitação, suar frio, estar perto de se apresentar ao público. Além disso, há um grupo de doenças que já referimos como doenças psicossomáticas, que tenderiam a ocorrer às pessoas que trazem em sua história psicológica uma relação insatisfatória com a mãe, ainda enquanto latente até no término da infância, viu? Esse ponto que eu expliquei agora desse jovem. Do ponto de vista psicodinâmico, tais pessoas se inseriram naquilo que os psicanalistas chamariam de angústia de separação, conforme discutimos no capítulo 3. Aí ele mostra aquele quadro, né, para a gente
é o quadro da luta ou fuga, né? Que é o quadro que a gente lembra da perseguição do rato, que ele deu um exemplo do rato, né? Essa fuga do rato, o rato correndo do gato, né? Ele sempre em fuga, ele sempre criando essa situação, né? E aí, olha que interessante isso aqui, né? Ademais, tem uma dificuldade em fantasiar, sonhar acordada. Relacionam muito à base do concreto, do realizável, caracterizando-se pelos psicanalistas que denominam pensamento operatório, ao qual nos refletimos, ao qual nos referimos, a capacidade de sonhar, de elaborar e vivenciar fantasias que parece essencial para a saúde psíquica. Hoje eu postei no Reels, ali, nos stories, um bebezinho encantado com a chuva. A mãe estava na sacada, estava molhado, e o filho pôs a mãozinha assim e sentiu uma alegria muito grande da chuva pingar na mãozinha dele. Essa mãe, sentindo que o filho queria experienciar, ela perguntou para ele: Você quer tocar a chuva? E ele disse: Eu quero. E ela deu a mãozinha para ele, segurando ele dentro do limite de proteção ali. Ele vivenciar talvez a maior experiência da vida dele. Ele disse assim: ó, Eu tenho coragem. Um bebezinho que não deve ter dois aninhos. Eu tenho coragem, mamãe. Você tem coragem? Ele diz: Eu tenho coragem, mamãe. Eu vou. Aquilo ele punha a língua para fora, ele sentava, ele punha a mão para cima. Ele estava vivenciando talvez uma aventura de um adulto, de subir no Everest, de voar de helicóptero, de descer uma, sabe, algo surreal dentro da visão dele. Ele estava ali vivenciando uma aventura com a mamãe dele, que é o mundo dele de segurança. Então, aquela criança, ela vai chegar até o topo do Everest, você pode ter certeza, seguramente. Porque existe aqueles que chegam por suicídio e aqueles que têm permissão de fazer a aventura que ele deseja fazer, porque a mãe deu a permissão. Quantas e quantas mães dessa nossa existência, da nossa idade, disse não pode, não pode isso, não pode pipi, não pode chuchu, não pode isso, ficava dentro do chiqueirinho, controlado ali a turma. Não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro. Só o não pode. Quantos? Por insegurança delas. A insegurança dela que ela recebeu da mãe, ela vai passar para o filho. Então, a doença psicossomática, ela começa nos bloqueios do que eu posso e do que eu não posso, né? Até que ponto aquela mãe poderia, se qualquer mãe olhasse ali, poderia ali analisar primeiro. Qual a primeira coisa que uma mãe pensa quando o filho vai para a chuva? Vai adoecer. Ele vai dar febre. Ele vai adoecer. Só que ali para aquela mãe havia muita segurança para ela tomar aquela decisão, né? Porque dentro dela tinha a liberdade. Ela só conseguiu dar a liberdade para o filho porque tinha dentro dela. A mãe dela provavelmente conseguiu, ou ela trabalhou aquela liberdade até aquele momento com aquela criança. Por isso que ela conseguiu. Então, muitas das vezes, as doenças são psicossomáticas, inclusive as infecciosas. Olha isso. Por mais radical que pareça, a frase acima fica fácil aceitar como verdade se o leitor compreendeu a forma global. Ao longo desse capítulo, vimos enfocando os fenômenos do adoecer. Torne-se, por exemplo, as doenças das glândulas. O funcionamento exagerado da glândula tireoide, chamado hipertireoidismo, é uma das doenças endócrinas, a saber, das glândulas mais comuns. A maior parte dos que estudam o assunto reconhece uma clara associação entre o desencadear do quadro e a ocorrência de uma situação emocional importante. Inclui-se nessa, por exemplo, a perda de um parente, o fardante, a perda de um parente ou fardante, quer dizer, um fardante um órfão, não é? Cada nome, gente. Vamos lá. Deve ser uma pessoa órfã, né? Não. Disse de uma pessoa que nada leva a sério, que não merece confiança.
Não, não tem nem essa palavra no dicionário. Ou fardante. Eu tenho hora que me irritam as palavras, aí eu vou atrás. Vamos ver o que que é. É isso mesmo, uma pessoa que perdeu ambos os pais, abandonada, se sentindo, nananã. Beleza. Olha que interessante isso. Problemas econômico-financeiros, olha isso, familiares. Acha que não, né? Isso aqui é o epigenética. O que acontece no meio dela, se viu o pai pobre, a mãe pobre, ou com dificuldade, ela pode desenvolver, familiares, sobretudo conjugais, experiências traumáticas mais diversas. Em 1934, Conrad assinalava situações agudas que antecediam 94% dos observados de hipertiroidismo. O autor, Welles, citado por Melo Filho, foi longe demais. Além de estabelecer uma clara relação no aparecimento do funcionamento exagerado da tireoide nas fases difíceis da vida, observou que, nos casos de pessoas em que a situação do conflito e a felicidade perdurava, esse estado de hiperfuncionamento da glândula evoluía para uma franca instalação da doença orgânica. O próprio Melo Filho relata que praticamente todos os casos de hipertireoidismo que entrevistou encontrou situações conflitantes antecedendo o início da doença. Para Reinald e Pacini, Pacini escreveu muita coisa, viu, gente, sobre essa questão do indivíduo e as doenças. Situações ameaçadoras do eu do indivíduo e as suas defesas que provocaram angústia importante favoreciam o hipertireoidismo. A maior parte das pessoas com doença é muito ambiciosa. No período infantil de sua história de vida, encontrava-se, segundo Alexander, uma grande relação de dependência com a mãe e não percebia como suficientemente protetora quanto os perigos do mundo exterior. Ainda segundo o autor, o hipertireoidismo estaria relacionado a uma ameaça precoce do sistema de segurança do indivíduo, à sua incapacidade de bastar-se a si mesmo e ser independente. Se essa pessoa teve a dependência da mãe, ela vai buscar um parceiro dependente para continuar validando o hipertireoidismo. Loucura isso aqui, né? Então, ou seja, a pessoa entender por que que ela passou por tanto sofrimento e ressignificar esse sofrimento dentro dela, ela pode gerar a cura. A diabetes dela, sabe? Do hipertireoidismo, que diabetes também tem a ver com a tristeza. Uma provável origem da psicogênica, visto com frequentemente associada à obesidade, à bulimia, apetite insaciável e compulsivo, situações como veremos adiante no capítulo 11, a maioria das vezes resultantes de carências afetivas em precoce da vida. Além disso, é sabido que todas as situações de conflito costumam agravar e desencadear quadros graves da diabetes. Já no diabetes 1, é aquele do início da infância, hereditário. As influências são mais somatopsíquicas do que psicossomáticas. Assim como a compensação e a limitação que a doença desde o cedo impõe, cuidados com dieta, independência da insulina e o sentimento de inferioridade decorrente. Esses pacientes revelam frequentemente atitudes competitivas e ambições exageradas, são ao mesmo tempo tremendamente frágeis durante os reveses, tendo tendência à depressão como eventuais insucessos. Rainal e Pacini citam o caso de um jovem diabético vivenciando um casamento satisfatório e feliz. Durante a viagem ao exterior, faleceu sozinho em quarto de hotel, vítima de excesso de insulina, num provável ato suicida inconsciente. E aí chega no vale lá, suicida! Suicida! E aí a pessoa acha ruim. Eu não. Dura isso aqui, hein, gente? Situação difícil, hein? Uma outra situação em que vale a pena destacar o componente psicogênico é aquelas doenças infecciosas, como são resultados da ação do organismo estranho e o externo ao próprio indivíduo, que a tendência é vê-las, exemplos definitivos de doença causa externa e claramente identificada, lê do engano.
Estudos que se vêm desenvolvendo tanto em animais como em pessoas têm propiciado o reconhecimento de um novo campo da área da ciência, a psicoimunologia. Kalb e Adler, pela primeira vez em décadas, afirma que uma doença infecciosa não é um produto apenas de uma bactéria e um vírus, mas decorrência da participação do indivíduo em sua totalidade, corpo e mente, na aceitação ou rejeição ao vírus ou à bactéria. A influência da tensão e do estresse na suscetibilidade infecciosa fica clara, até mesmo entre os animais, onde se poderia supor menor ou nulo do papel dos fatores emocionais. Vocês entenderam agora por que que a Covid teve aquele boom? Sabe por quê, né? Porque é o que tinha dentro de nós. Não é o vírus que é destrutivo. É dentro de nós que tem usar o vírus para validar aquilo que não está funcionando dentro de nós. Aí a culpa é do vírus, né? O vírus levou meu pai, minha mãe, meu tio, meu avô, meu não sei quem. Levou pessoas que estavam com essa dor dentro delas. Profundo isso aqui, né? Então, eles entrelaçaram essa pesquisa e começaram a perceber que essas pessoas que se entregavam à doença e morriam, é porque a história delas, quando eles iam perguntar ou iam entrevistar, eram de um sofrimento muito grande. Então, a influência da tensão e do estresse, suscetibilidade à infecção fica clara. Quer dizer, eu tenho uma tensão, eu tenho um estresse, chega uma doença que ela vai me acometer, né? Então, observou-se assim, os camundongos que viviam sozinhos em geral, menos suscetíveis à infecção, e os que em grupo, ambos em condições de observações de laboratório. É possível que tal fato ocorra os solitários estarem expostos ao desgaste e à tensão gerados na necessidade de defender-se e enfrentar os demais. Ainda nessa mesma linha, observou que os ratos colocados artificialmente sobre situações de tensão apresentavam significativos aumentos de suscetibilidade à infecção por vírus em geral. Ou seja, aqui é o que ele está falando, né? Quanto mais você coloca a sua predisposição de se excluir do meio, a predisposição à sua doença será maior se você não tiver elaborado dentro de você o para que você está fazendo isso, né? Esse é o ponto também. Ainda nessa mesma linha, observou, por outro lado, chegando mais próximo a nós, reconheceria a maior predisposição à infecção por parte dos macaquinhos, separados de suas mães. O mais interessante é que o estabelecimento do convívio entre elas, a depressão imunológica desaparece. Entre os humanos, tanto dados experimentais quanto observações clínicas confirmariam a relação entre o estado emocional e as defesas do organismo, como lembra o timulária. É tão grande o número dos fatos que comprova a relação entre a depressão psicológica, mesmo numa simples tristeza e preocupação, e a depressão imunológica, que vem vinculado hoje à indubitável. Jacobs e Coles, citados por Rodrigues, observavam que nem todas as pessoas adoecem em épocas epidêmicas. É igual a história da Edilce, né? A fofa da Edilce. Ela não adoeceu no grupo epidemiológico. Deu aquele boom, depois cura do câncer e depois cria esse vírus para poder acometer a vida dela. Entende? Da mesma maneira, muitas das vezes nós temos aí a resistência ou não da pessoa à infecção está ligada, além da genética, ao desenvolvimento por parte dela, as defesas psicológicas diante de situação de estresse e sofrimento. Então, ou seja, se tem muito estresse, sofrimento, muita tristeza dentro de nós não conseguimos entender isso, dar um lugar para isso. O que que acontece muitas vezes da angústia, da tristeza? A angústia em si, você já está vivendo a situação, né? Mas muitas das vezes a tristeza ou a raiva, que eu não posso nem sentir a tristeza, ela tem uma dissociação de quem eu sou, quer dizer, eu crio quem eu sou ali, mas eu não sinto. Eu nunca permiti sentir a pobreza que eu passei, sentir o ato que eu passei ali com os meus pais. E aí eu crio uma fantasia, desloco ou transfiro aquilo para uma situação, para um trabalho, alguma coisa assim. Aí depois chega uma certa pandemia, alguma coisa nesse sentido, aí essa entrega.
aí aquilo descarrega tudo no corpo da pessoa, né? Aquilo que ela não pode sentir a vida inteira descarrega ali. Ali ela pode ser a vítima, ali ela pode ser a pobre coitada, ali ela pode ser a que vai ser cuidada pelos médicos, né? Então nós temos até isso, né? Agora eu posso desaguar, desabar, porque o médico vai cuidar de mim, olha o tanto de médico, ó. E aí a pessoa vê na pandemia que é tanto de médico, ele vira cuidador. E aí o olhar dela ela fala, agora eu posso desmontar, desabar. E muitas das vezes nesse movimento ela vem a óbito, porque aí ela se entregou, né? É evidente que no caso de uma infecção maciça, por exemplo, acidente de laboratório ou acidentado em corrente sanguínea invadida por grande quantidade de micróbios altamente virulentos, possibilidade de correr a doença grande e depende do estado psicológico. No caso, porém, a agressão infecciosa menor monta a resistência do organismo é que determinará se haverá ou não a doença. Então, ou seja, gente, uma pessoa pega um vírus, outra pessoa pega. Por que que numa desenvolve, na outra não? A gripe banal é um dos claros da relação, aliás, comprovada à luz de experiência científica, recentemente divulgada. Nessas, pesquisadores da Universidade de Carnegie Mellon, em Pittsburgh, nos Estados Unidos, inoculam vírus de gripe de 394 voluntários, verificando os portadores com grau de estresse que gripam. Sabe aquela pessoa que vive gripada? Ah, hoje eu tô ruim, hoje eu tô ruim. Ela não está elaborando alguma coisa, com mais facilidade ou menos estressados. As explicações para a vinculação desse estado patológico, da baixa das defesas do organismo, baseia-se nas alterações orgânicas que as situações de estresse provocam, a maior produção de cortisona, hormônio produzido pelas suprarrenais, que ocorre nessas situações levaria a maior destruição às células de defesa do organismo, como alguns tipos de linfócitos. Essa explicação é apenas parcial, visto que a relação entre o estado psicológico e sustentabilidade das infecções não ocorre apenas nas situações de estresse, também as de tristeza, e talvez, sobretudo, as que proporcionam. Uma constatação interessante a este respeito é um estudo corporativo sobre as funções dos linfócitos tipo B, levado ao efeito dos Bartrop, os grupos de mulheres. O primeiro era constituído por viúvas recentes, estudadas entre 2 ou 6 semanas após a morte do marido. Segundo grupo, não havia passado pela perda. Ficou clara a comparação à depressão da função dos linfócitos entre as mulheres do primeiro grupo. Aliás, com respeito à tristeza da viuvez, já citado, Timo Lária, relata que uma observação curiosa, segundo ele, determinou a capacidade de reação imunitária de homens cujas mulheres haviam morrido após prolongada agonia. Constatou que tal capacidade deficiente entre homens e mulheres de 30 a 60 dias após a morte da mulher, assim permanecendo cerca de um ano. Não se verificou mesma coisa, contudo, em mulheres que vivenciaram a situação, isto é, perderam os maridos logo após o sofrimento. O autor gentilmente acredita a diferença não uma eventual maior insensibilidade ou menor amor das mulheres ao caráter protetor de sofrimento masculino, em relação às esposas que teriam feito sofrer, preocupar-se. Tal como discutiu a relação das doenças endócrinas às infecciosas, também as outras, todas encerram um componente psicogênico e, como regra, derivam o desenvolver-se a partir do estado de sofrimento e desassossego interior. Então, desassossego interior é ou não um problema de doença, gente? O que vocês acham? O que vocês estão entendendo disso aqui? Tá dando para entender? Tá muito confuso? O que vocês acham aí? Tá dando para entender ou não? Aqui vem, a gente vem agora, eu vou falar um pouquinho, não vai dar para ler tudo, mas eu vou entrar já na ansiedade da angústia que a gente ia entrar amanhã. A síndrome do pânico. Quem não, né? Nós estamos na moda disso, aqui tá o modismo. Tratar a ansiedade significa atenuá-la, pois o mínimo dela é muito útil na vida cotidiana. Albert Schweitzer. Schweitzer. Apreensão, medo, angústia, fobia, terror, pavor, pânico. Quantas vezes teremos os
empregados ou vistos os empregarem essas palavras sabem bem ao certo de que descrevem pela qual diferença entre elas, embora designem situações parecidas com vários pontos comuns, não são sinônimas. Apesar disso, porém, os pontos comuns que encerram tornam muitas vezes difícil de distinguir. Para facilitar a compreensão, podemos dizer alguma imprecisão que os psiquiatras assim concentuam. Medo ou temor, aquele sentimento de preocupação que resulta de qualquer perigo ou extremo real. Bem localizado, a apreensão seria um estágio inicial, encerrando com maior intensidade. Terror seria a reação em face de um perigo generalizado, necessariamente localizado, mais intenso do medo, como importante ou interior, componente interior. Pavor ou estupor seria o terror com componente paralisante. Então, por exemplo, um pai batendo uma mãe, um grito, né? Que ponto que essa. Qual a diferença para essa criança de medo, temor, terror, pavor? Essas linguagens que tem hoje, tudo dá um nome. Que nome foi dado para nossas crianças naquela época? E que nome é dado para a criança de hoje, que está tendo tantos distúrbios? Por que vocês acham que as crianças hoje estão passando por as fases de transtorno? Será que tem a ver com grupos de espíritos que estão reencarnando em distúrbio? Ou tem a ver que como esse pai e mãe estão lidando com esse sistema? Como eu estou lidando comigo? O que nós fingimos não ver, não fomos para terapia, não fomos elaborar, nós estamos carregando o sistema. E ele coloca: pavor. Seria o terror, o indivíduo tenderia à inação ou não à fuga. Quer dizer, paralisação, petrificado de medo. Isto é, ao contrário de outros estados que preparariam o indivíduo para a ação motora. O pânico, ah, para a ação motora. O movimento físico de ataque ou fuga. Lembra do gato e o rato? No pavor, e aqui também, quando ele está em fuga, o cortisol aumenta, né? Quando ele ataca, o cortisol aumenta. No pavor, a pessoa tenderia à inatividade. O pânico, a rigor, designaria o terror compartilhado por uma multidão. Recentemente, no entanto, vem sendo empregado para caracterizar uma reação individual de ansiedade generalizada e aguda. Síndrome do pânico adiante discutida. E o que veriam ser ansiedade e angústia e fobia? Ao contrário dos outros, esses três estados não guardam necessariamente reação do perigo real externo, sendo, acima de tudo, uma expressão de conflitos interiores, na maioria das vezes inconsciente. Para facilitar a compreensão, vamos discuti-los, separando embora alguns pontos. Ansiedade. Seriam vários pontos de vista a partir do que poderiam tentar a definição da ansiedade. Um dos mais abrangentes e simplificados define a sensação, às vezes vaga, de que algo desagradável está por acontecer. Inclui o conjunto de sintomas como tensão, nervosismo, do ponto de vista físico, tremores nas mãos, frio na boca do estômago. E nos outros casos mais intensos, desarranjo intestinal e urinário. Quem na vida não terá mais de uma ocasião padecido de uma sensação como que descrevemos acima? Todos nós, creio eu, basta que nos vejamos a situação com o primeiro encontro com alguém por quem nos apaixonamos espera na entresala do chefe, sob a expectativa de uma bronca. O momento em de anteceder a fala, ocorrendo que as situações da ansiedade não é doença, nem chega a constituir necessariamente um prejuízo, visto que ajuda a pessoa a enfrentar dificuldades da vida. Dependeria do mesmo do papel do estresse. Fenômeno, aliás, que a rigor não é mais do que um componente físico da ansiedade. Ambos preparam o organismo, tá vendo? Então não é só uma coisa, é uma somatória de duas coisas junto. O perigo estaria mais ligado aos nossos conflitos internos que uma real ameaça do mundo. Ainda assim, quer dizer, por quê? Porque dentro de mim tem algo e o mundo externo gatilha o que tem aqui dentro. Mas ele fala que não é de dentro para fora, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, se a pessoa que está tendo ansiedade, é porque dentro dela
tem alguma coisa recalcada, alguma coisa guardada, alguma coisa obstruída, e o movimento de fora instiga dentro dela isso, e aí às vezes é nocivo para ela, né? Porque ela não entendeu o que tem dentro dela. E aí ele explica, ó, ambos preparam o organismo para enfrentar situações sentidas, como perigo, real ou imaginário, por exemplo. O que que é um imaginário? Uma criança tem uma criança ali sentadinha, uma borboletona cai do lado dela, a mãe dá um grito, nossa senhora, não põe a mão, aquilo ali. Depois, quando a criança cresce, não é um perigo, mas ela cria um imaginário de medo de um bicho voando perto dela. Aí dessa vez um bicho voa, ela dá um grito, ela faz um escândalo de uma coisa que não é real, é imaginário. Aquele bicho não vai fazer aquele mal, era só tocar ele assim ou usar algum recurso que aquilo não seria aquele real perigo para ela. Mas por que ela põe como perigo, né? As famosos traumas, né? Pânicos de bicho. Ah, e tem gente com barata. Ele fez uma associação de ideias na infância e quando ele vê esse bicho agora, ele vira um monstro enorme, né? Por isso que existe real e imaginário. No caso da ansiedade, essa sensação de perigo estaria muito mais ligada aos nossos conflitos internos, a uma real ameaça do mundo exterior. Ainda assim, mesmo resultando primordialmente, os conflitos interiores, a ansiedade é até de certo ponto útil e não nociva. Passa a sê-lo quando, em vez de auxiliar o desempenho do indivíduo, começa a prejudicá-lo. Passa a sê-lo quando, em vez de a figura 8 representa graficamente o que eu estou querendo dizer. Ah, ele coloca a curva de desempenho da ansiedade aqui, ó. Né? Quanto mais a gente vai viver a linha da ansiedade, quer dizer, de certos distúrbios da vida, essa curva aumenta, quer dizer, o que eu trago dentro de mim, o que eu encontro fora de mim, pode atenuar a dor que sente. Mesmo quando intensa, pode prejudicar o desempenho. O problema maior, quando longe de ser apenas um estado transitório, contribui um traço da personalidade da pessoa, tá vendo? Evidencia-se como a tendência básica do organismo, uma quase permanente disposição para a reação. Pessoas assim estão quase o tempo todo tensas, não se desarmam, por conseguinte, causam muito sofrimento a si mesma, tanto espiritual como fisicamente. A distinção entre ansiedade normal e patologia ou doença não é sempre fácil, visto não haver entre elas uma fronteira clara e delimitada, mas sim uma transição contínua, quer dizer, ora está lá, ora está de cá. Algumas características relacionadas ao quadro podem, contudo, ajudar a diferenciá-las. Os malefícios da ansiedade patológica não se limitam apenas ao sofrimento subjetivo, que provocam ao comprometimento do desempenho do indivíduo. Igualmente, dão origem, com frequência, a reais doenças orgânicas, exteriorizadas através do corpo que adoece. E um dos meios em que a pessoa inconscientemente lança mão de reduzir o nível insuportável de ansiedade. Por outro lado, o aparecimento físico ou sem doença claramente instalada. E é o fator da ansiedade, fechando assim um ciclo vicioso de interação bidirecional entre o sono e a psique, que já fizemos recorrência no capítulo anterior. E aí ele coloca as manifestações, né? A gente vai ver amanhã. As manifestações da ansiedade, que são apreensão, sensação desagradável, inquietude, sensação de fadiga, distração, dificuldade de memorização, insônia, agitação, tremores, sudorese, boca seca, palpitação, sensação de aperto no peito, vertigem, náusea, constipação intestinal, diarreia, necessidade frequentemente de urinar, dor de cabeça, sensação, bolo na garganta, como se dificuldade de engolir. Diferença entre ansiedade normal e doença. Ele colocou um quadro aqui legal para a gente poder fazer essa discrepância aqui, né, entre uma ou outra, ó. Ele colocou um quadro aqui. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Ó, eu vou citar para vocês esse quadro aqui. Normal. Episódios de ansiedade leve e moderada são frequentes como duração e tempo limitado. Normal. A doença. Episódios moderados, intensos, repetitivos, prolongados no tempo.
Normal. Reação adequada aos estímulos, como regra, provocariam reações semelhantes a das outras pessoas. Reação desproporcional ao estímulo ou situação desencadeante. Normal seria uma sensação de sofrimento limitada e transitória. Tipo, se eu dou uma angústia aqui, uma falta de ar, alguma coisa assim, mas é de um fato que aconteceu, não é todo dia que eu sinto. Só que no anormal, eu vou sentir isso todos os dias, em todas as situações. Uma coisa simples, que é a sua mãe falar assim para você, não, vai ali comprar um arroz que faltou, você já dá paura. Vai ter fila no supermercado, vai ter não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então ele fala que o tempo e a constância do sentimento, né, pode acometer aqui e trazer o desequilíbrio. A ansiedade normal ou a patológica permeia praticamente nas ações humanas. A relação, a última, quer dizer, a anormal, estima-se 30% da população no momento dado padece de ansiedade doentia. Tão grande a quantidade de gente e tão elevado o potencial de sofrimento que nos fazem perguntar qual a razão dessa ansiedade patológica. A resposta divide-se em psiquiatras ortodoxos e psicanalistas. Para o primeiro, adeptos à teoria da biologia, a ansiedade deriva fundamentalmente de um defeito neurotransmissores e substâncias, como vimos no capítulo 2. Fazem uma espécie de ponte entre a psique e o soma. Para os segundos, resultaria num conflito interior que ameaçam a integridade do eu, do indivíduo que busca o mecanismo de defesa visando afastar-se do perigo. Nessa linha de raciocínio, o perigo que nos primórdios era proveniente do mundo externo, como a fera, por exemplo, seria agora basicamente o interior. É possível que na relação seja quase sempre o ponto do intermediário entre as duas posições, ou seja, há uma participação dos neurotransmissores nos conflitos interiores, né, fundamentado da biologia, mas também há por trás deles os componentes ligados com os conflitos interiores de um ego que se sente em perigo dele, se defende por meio da ansiedade. Por isso que a gente fala que a ansiedade está ligada muito à maternidade, né? Será que essa criança tinha segurança desse pai, dessa mãe, né? Meu sobrinho agora, ele foi para a escolinha, ele está com 7 meses. O pai e a mãe dele teve que pôr na escolinha porque eles não tinham outro recurso, né, para poder lidar com a situação. E logo que ele vai para a escolinha, ele desenvolve o quê? Uma virose. Lembra dele falar que a virose é um recurso que nós estamos usando para poder validar, né? Mas a virose é porque ele está no meio dos coleguinhas. A virose é porque ele não tem todas as vacinas. A virose. Aí, aqui no físico, a gente tem um monte de situação, né? Mas aqui ele fala que a virose no psicossomático é quando ele está usando como mecanismo de defesa. Ele está usando um recurso inconscientemente para se defender e voltar para a mãe, né? Porque ele está na angústia da separação, né? O bebê de 7 meses. Aqui, da mesma maneira. Um bebê até 9 meses ou até 2 anos e meio que não se sentiu protegido pela mãe, ele vai usar isso como um mecanismo de defesa. Ele vai usar. Todos nós vamos usar. Homem ou mulher vai usar isso como um mecanismo de defesa. Então, lá atrás, se você tem uma ansiedade hoje fora do comum e toma medicamento, lá atrás, até 2 anos e meio, você constituiu e ao longo ali da sua como lidar com tudo isso, né? E aí, você vê ele falando aqui, ó, o ego, porque aqui ele precisa se defender, aqui, ó. Para o segundo, resultaria o conflito interior que ameaça da integridade do eu e do indivíduo que o levam a buscar os mecanismos de defesa visando afastar do perigo. Ele se protege daquilo que ele acha que não vai proteger ele. Se é a mãe, ele se protege da mãe. Então, ali, o terapeuta vai ter que escavar com aquela pessoa o nível, aquele nível de consciência para trazer ela ao cuidado de si mesmo, né? Transferir essa mãe que abandonou, esse pai que abandonou, para que o adulto agora não se abandone também. Porque o problema da ansiedade é me abandonaram, me deixaram, eu continuo me deixando, né? Então, na percepção entra um jogo não só a gravidade objetiva, isto é, da ameaça, como, sobretudo, talvez principalmente, a avaliação pessoal que o indivíduo faz com a controlabilidade da situação. Se a percepção for boa, a controlabilidade, o nível da ansiedade será baixo. E se, ao contrário, a perspectiva for perda de controle, ó, o nível será alto. Esquema da figura nova adaptado de Beyond possibilitará melhor compreensão.
O que eu mais quero destacar aqui é a importância dos estímulos externos, da avaliação subjetiva, do eu da pessoa, da gênese, da intensidade da ansiedade. A ansiedade patológica, que é a grave, né, explicaria, então, por um ego enfraquecido ou por uma sensação permanente de ameaça, pelo desassossego íntimo. Ó, aí a pessoa se sente com perda. Ai, peraí, apareceu um outro aqui. Perda, ó. Ela tem a perda do controle, e essa perda do controle vai gerar ela a ter uma ansiedade elevada. Aí depois os estímulos. Eu primeiro eu tenho a perda, depois eu tenho os estímulos, interno ou externo. Quer dizer, meu pai, minha mãe, ou meus criadores, ou o ambiente que vive em mim. Depois eu tenho a percepção boa, controlabilidade. Quer dizer, aqui eu acho que eu sou dono da minha vida, mas ainda não sou. E aí vem ansiedade baixa. Ela continua ali perdurando, né, ao longo da sua existência. Aí ele descreve aqui, desse gráfico aqui, relação inversa entre o grau de ansiedade e a percepção da pessoa que o mantém no controle da situação. E tem aquele controle falso da situação também, né? Enquanto a percepção for boa, controlabilidade, o nível da ansiedade é baixo. Percebam ainda que a gênese da ansiedade participam tanto dos fatores externos quanto dos internos. Entenderam ali a ansiedade? Gente, às vezes a gente vai ali, ó, no médico e fala, eu quero um remédio para controlar a ansiedade. Não tem jeito, porque a ansiedade é um estado consciencial de um mecanismo de defesa que você está se defendendo de algo. Aí você vai dar o pá de remédio para continuar se defendendo desse algo, vamos, vamos, vamos. Vai chegar um nível, esse algo vai ficar tão grande que os remédios não vão dar conta de fazer essa ponte entre o que você sente e o que existe, né? E aí esse medicamento, os medicamentos geralmente, quando é emocional, eles não têm o objetividade. Aqui ele falou, tem a parte, alguns estudiosos deixaram a parte dos neurotransmissores estímulos, né? Alguns medicamentos aí eu vejo que são estímulos de neurotransmissores, né, para aumentar. Mas não adianta tomar medicação e não entender por que que tá sofrendo a angústia da separação, né? Porque está sofrendo aquela ansiedade, né? Nós temos um limite da nossa ansiedade positiva e a negativa, né? Que é essa mais hard aí, onde nos vimos presos à dor, né? Aí ele vem, o que que é angústia, né? Na etimologia, é considerado como uma palavra de angústia, quero dizer, estreitamento do aperto. O termo estaria, pois, muito de acordo com a sensação de aperto no peito, às vezes dificuldade respiratória, de que nós padecemos quando nos sentimos angustiados. Para os psiquiatras e os psicanalistas, a conceituação de angústia, além de não ser uniforme e pacífica, não corresponderia exatamente à noção de que dela tem pessoas as sensações para cuja descrição comumente empregamos a palavra. A rigor, a angústia seria o componente físico da ansiedade. Olha isso. Para esses estudiosos, o rigor, a angústia seria o componente físico, quer dizer, que é a ansiedade? Muitas das vezes a gente não mensura ela, né? A gente não dá um lugar para ela. E a angústia, segundo ele aqui, a gente pode dar um lugar para a ansiedade. E estaria assim com as mãos dadas a esta também com medo, tensão do estresse. Diferenciar as três situações, ansiedade, angústia e estresse. Não é fácil, porque, caro leitor, são imbricadas e têm dúvidas por serem mesmo diferentes. Relacionar a angústia com medo, com as sensações físicas, ele provoca parecer-me, no entanto, o melhor caminho. Dessa forma, poderíamos reconhecer a angústia atual, ou seja, aquela ligada a relações de medo, objetos, situações. Nem sempre claramente identificamos que teria o corpo o seu desagouro, desaguadouro. Haveria ainda angústia neurótica, que ocorreria uma resposta em um indivíduo, olha isso,
Ocorreria de uma resposta de um medo desconhecido não identificado. Quando o perigo fosse conhecido real, teríamos a angústia normal, ou a verdadeira. Os psicanalistas falam ainda da angústia de separação, que já que referimos ao capítulo 3, a angústia de castração, mais tardia, aquela que é ligada à problemática edipiana. Conceituar o conveniente, o público, a finalidade desse livro seria considerá-lo como uma dor psíquica, decorrente de um medo de perda de algo, claramente está localizado. Entendi a dor, que é óbvio e que existiria como toda dor, um limite de resistência do organismo a ela. Esse depende tanto da ansiedade da dor como a capacidade do organismo de suportá-la. Loucura isso, hein, gente? Loucura isso. No caso, a intensidade da dor, quanto à capacidade do organismo de suportá-la, seria o ego, a sua maior ou menor fragilidade, que desintegraria em face de uma angústia suportável. Um dos caminhos para evitar a desintegração consistiria em voltar, de forma inconsciente, diga-se, a energia dessa dor contra o próprio corpo, gerando um sintoma físico das doenças orgânicas. Uma das formas de manifestação da angústia normal ou neurótica prejudicaria a saúde das pessoas e causa males orgânicos, é chamada neurose de angústia, ou, como preferem os médicos clínicos, hipocondria. O hipocondríaco é, como todos sabem, alguém excessivamente preocupado com o funcionamento do corpo, como tudo que vê, sinais de doenças graves, ameaças da sua vida. O medo nessas pessoas é permanentemente a impressão que me passam é de estar em constante sofrimento e sobressalto. Para Isaura, a mesma linha de raciocínio aqui viemos seguir. Trariam o ego extremamente débil, que teriam larga cota de energia psíquica voltada contra o seu eu interior, particularmente o corpo. Hall pressupõe que a segunda dinâmica a nível do plano fundo do hipocondríaco, hostilidade reprimida contra algo sentido como ameaçador medo, portanto, representado internamente direcionado dessa hostilidade agressiva para o lado órgão cujo sintoma físico simbolizaria a solução, ao menos parcial. Do conflito agressividade e repressão haveria, adicionalmente, a necessidade de se expiar culpas inconscientes e repetirmos por meio do sofrimento físico e ainda a utilização da doença orgânica como uma defesa contra os sentimentos do abandono e da morte. Fobias. Entendemos como fobia o medo exagerado, desproporcional de perigos reais, como os tipos de fobia denotado como doenças, porém como gravidade distinta. A fobia normal ou simples de medo exagerado, de tudo que aquilo em geral, qualquer pessoa detesta ou teme, tal como o medo da morte, solidão, da doença e cobras. Talvez se possa incluir também medo da morte, da solidão. Talvez possa incluir também as fobias simples, chamadas de fobia social. A sociedade exagerada, até a capacidade de falar em público, o medo das multidões, incluiria todas as manifestações mais claramente patológicas, como medo da impossibilidade de escrever de frente às pessoas, medo de comer, beber em lugar movimentado, escrever frente a outras pessoas, lugares movimentados, levantar-se durante as aulas, sessões de teatro, cinema. Isso aqui tem a ver com a criança adaptada também, né? Quem não tem. Aí ele coloca o quadro de fobia. Os tipos mais graves de fobia. Aí ele colocou acrofobia, que é medo de altura, alirofobia, medo de gato, a antofobia, medo de flores, antrofobia, medo de pessoas, astrofobia, medo de relâmpago, bacteriofobia, medo de germes, sabe que a pessoa fica se limpando assim? Broncotofobia, medo de trovão, claustrofobia, medos de lugares fechados, sinofobia, medo de cachorro, demonofobia, medo de demônio, equinofobia, medo de cavalo, heliofobia, medo de luz, hematofobia, medo de sangue, hidrofobia, medo de água, misofobia, medo de sujeira, oclofobia, medo da multidão, pirofobia, medo de fogo, xenofobia, medo de estranhos estrangeiros, zoofobia, medo de animais.
Isso foi produzido pela USP em 93. Segundo, não, reproduzido, né? Pelo Estado de São Paulo. Deve ter escrito mais antigo que anda para trás. Ah, esses dias também eu quero deixar aqui. Eu falei que a idade do homem era 50 anos, né? Do escritor. É 75. O homem é de 51. Eu não sei, aquele dia eu estava em 2000, não sei. Eu acho que eu tinha voltado no tempo, estava no ano 2000, lendo aquele livro. Primeiro dia do livro. Retificando aqui. Retificando a idade do homem é 75 anos, do escritor aqui. E para quem chegou aí agora, tá acompanhando aí o livro, deixa eu pôr aqui para vocês o, o nome do livro, né? Eu pus aí para vocês, que é Emma Nodonoessa. Eu vou mostrar a capinha do livro aqui, para que vocês possam. Eu não sei se está tendo ainda, né? Eu vi que estava sem. Quando eu comprei, eu consegui comprar no Kindle. Depois eu não vi, as meninas estavam falando que não está tendo mais. É esse aqui, ó. Que é o Nordeste, mas pede ele então, né? Às vezes os autores tiram. É o Dr. Marco Aurélio Dias da Silva. Então, ele nasceu em 1951, gente. Então, ele tem 75 anos. Por que que eu falei 51? Aí, 49, 75, entendeu? E aí, quando nós temos pânico ou medo, está muito ligado. Vocês viram ele falando aqui? A ligação, nós temos o nosso estado de ego. Na psicanálise, a gente fala do ID, que é o nosso cavalo desenfreado. Nosso ego, nosso cavalo começa a querer pôr rédea, né? Nós sabemos de muita coisa, nós temos desejos, nós temos tudo. E o superego é o que vai pôr ordem na casa. Então, muitas das vezes, igual ele está falando aqui nessas angústias e nas fobias, nós temos o quê? Um conjunto de emoções, situações mal elaboradas dentro de nós que cria esses mundos externos. Aí hoje a pessoa fala com muita naturalidade: ah, mas eu tenho. Ah, na minha família todos são ansiosos. Bom, na sua família todas as pessoas têm uma descompensação de algo para resolver. Então, aí a pessoa fala: ah, mas meu pai toma remédio, minha mãe toma remédio, eu também vou tomar. Quer dizer, meu pai não elaborou, minha mãe não elaborou, eu também não vou elaborar. Porque tem gente que tem preguiça de fazer terapia, né? Aí ele fala que o segundo grupo formado pelas fobias ditas específicas, essas que eu falei ali, englobariam o medo exagerado de alguma situação. O principal delas é a agorafobia. 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 Palavra oriunda do grego que em vigor significa medo, da praça, do agora. Consiste no receio exagerado de estar na rua, no ar livre. Tem gente que tem medo disso, né? Medo de ser assaltado, medo de alguém pegar, medo de tudo. Não conseguem sair sozinhas na rua. Tão grande é o pavor. Existem outras duas, muito comum no meio termo. O medo exagerado de animais pequenos, insetos, particularmente barata, e de tempestades, relâmpagos e trovoadas. Acompanha uma paciente cardiopata cujo medo de tempestade é tão intenso que os sintomas de sua doença pioram de forma significativa quando o fenômeno ocorre. A relação causa é óbvia, que basta chover, relampear, trovejar na região onde mora. Na fobia, há sempre um fator externo claramente identificado de que nem sempre ocorre nas outras formas da ansiedade, da angústia. Ainda há alguns psiquiatras que consideram fobia uma modalidade de ansiedade, em que a existência de um fator externo, contudo, a fobia estará sempre ligada a um conflito interior. Conferido, fator externo será apenas o estímulo, desencadeia o medo. Para Freud, por trás de toda fobia existiria sempre um distúrbio na sexualidade. De tal forma, as fobias absolutamente não ocorrem quando a vita sexualis é normal, mesmo que não haja concordância
com relação, com a afirmação tão radical, mas parece fora de dúvida que as fobias têm de origem de situações percebidas como ameaçadoras, longínquas na infância, particularmente a ameaça do objeto do amor. Lembra? O objeto de desejo, a mãe, o objeto do amor ali, o que ele está configurando, por exemplo. Quando um bebê vai mamar na mãe, ele não mama o leite, ele mama o peito. O objeto de desejo dele é o peito. Ah, mas é o leite. Ele não vê o leite, ele só vê o peito. O leite é um subjetivo, vem depois. Primeiro ele vê o peito, é o sexual mesmo. Ele olha o objeto de desejo. Ele quer bocanhar aquilo de alguma maneira. Nós já nascemos assim. E aí, dali, ele vai ter um subjetivo, que é um ganho. Toda vez que eu toco, eu tenho um, um ato ali dentro de me satisfazer, né? Toda vez que eu pego, abocanho aquele peito enorme, aquele objeto, porque para criança ela não sabe o que que é peito, o que que é nada. Ela olha aquele objeto, ela fala, toda vez que eu toco ali, sai uma coisa que me é muito bom. Então, ali ele cria essa ligação, né, com a amamentação, né? E vem depois. Até então, ele nunca mamou aquele leite, ele nunca. Porque a gente confunde bastante as coisas, né? Não, a criança mama o leite. Não, ela pega no peito primeiro. Ela não sabe que ele tem leite, né? É apresentado para ela, né? Tanto que às vezes a criança nem enxerga direito, ela tá vendo turvos ali, ela já toca naquilo e ela já tem a percepção do sentir ali, aí ela vai no sentir. Então aquilo satisfez a, a energia psíquica dela, satisfez ela ali. Então ali ela vai ter que querer várias vezes, e muitas das vezes ali é cortado, né? Aquela mãe não consegue dar uma mamar, então a criança chora porque ela não tem aquilo, né? Esses dias eu vi um cara colocando pôs no peito dele um fiozinho ali e o neném mamava e recebia, porque a mãe morreu no parto. Ele foi a mãe amamentando a criança. Então, ou seja, ele criou um contato físico com ele a partir daquele objeto, ele se transformou no objeto de desejo da criança. E aí vem a síndrome do pânico, né? Que ele fala que essa descarga aí nela, ele fala que essa síndrome, imagine agora, exatamente na mesma situação, ocorrendo alguém que esteja tranquilamente dirigindo, indo para o trabalho, ou voltando para casa, ou saindo para passear. A primeira situação descrita há década, síndrome do coração do soldado. Embora confundida com um ataque agudo de covardia, de certa forma, explica pelas próprias circunstâncias do perigo real envolvido, a segundo o objeto que interesse no estudo a partir da década de 80. Então, ele diz que tão grande é o estado de tensão do organismo, tão intenso é a descarga de cotelaminas pelo sistema nervoso autônomo, em que nada surpreenderia no limite do coração desse soldado disparasse e passasse a suar frio e abundantemente, como fosse cometido pela falta de ar e sufocação, e tivesse nítida impressão de estar morrendo ou enlouquecendo. Imagine agora exatamente a situação ocorrendo. Estima-se hoje que 5%, de 2 a 5% da população sofra ou teria sofrido em algum período da vida sobre a síndrome do pânico, particularmente pessoas jovens gozando de boa saúde. Primeiro ataque ocorre em situações banal, como descrevemos acima, em quase sempre fora de casa, de repente, não mais de repente, como diria o poeta, sem causa aparente, a pessoa é tomada por uma sensação esterilizante. Entenderam aqui, gente? Não muitas das vezes dentro de casa. É um ambiente externo que gatilha essa pessoa a isso, né? Então, dentro de casa, quando ela está na zona de conforto dela, ela não sente o pânico. Muito difícil a pessoa dar pânico dentro de casa. Ela vai dar num ambiente hostil, num ambiente que ela não se sente protegida, ela não se sente, né? Aí ele fala a sensação de desmaio e tudo mais, o paciente ter o receio de sair sozinho.
Uma das grandes dificuldades do tratamento da síndrome do pânico reside no próprio paciente. O sofrimento é tão real que ele reluta em aceitar que nada existe fisicamente grave e ameaça a vida dele. Assim, ele perambula por vários médicos e acata de quem alivia o sofrimento. O tratamento atual, geralmente conduzido por quatro mãos por psiquiatras e cardiologistas, inclui o uso de medicamentos que bloqueiam a descarga das cetalaminas, beta-bloqueadores, antidepressivos e calmantes ansiolíticos, além do grande sofrimento que causa um risco real de suicídio, uma grande depressão de síndrome que pode gerar. Tá vendo, gente? Os medicamentos, eles fazem o bloqueio, mas você não vai, por isso que é importante tomar os medicamentos, mas é importante fazer o acompanhamento, porque olha aqui, ele vai fazer com que a pessoa suporte o que está passando, mas não vai resolver, né? Aí ele fala que reconhece-se importante substrato físico, biológico ligado ao distúrbio genético. Chama a atenção também para a associação frequente com a síndrome do prolapso da válvula mitral. Discutiremos mais detalhadamente, mesmo admitindo a importante, porque vai indo de tanta pressão no cardíaco. Você vê ele falando da mulher aqui, que ela tem pavor e medo de relâmpago, o quadro dela piora, taquicardia, sudorese, piora durante o estado da crise, né? Amanhã nós vamos falar de depressão. A depressão é o mais caracteristicamente humana das doenças. Então, como é que a gente pode definir isso aqui, né? A angústia, a, quando nós estamos angustiados, tristes, deprimidos, opressivos, ansiosos, né? Será o que que acontece que isso piora? Então, percebe aí quando as crises começarem a vir em você, vê o que está gatilhando, que situação está acontecendo. Tenta associar essa situação de agora a alguma coisa que aconteceu no passado e procura entender, tipo, nossa, agora, nesse momento eu estou sentindo essa angústia. Que momento da minha angústia isso veio dessa maneira, desse jeito? Você vai tentar o quê? Elaborar o quadro que você está passando. Ou, tipo uma cliente que eu estava tratando ela, né? Onde que a angústia dela piorou? Quando ela recebeu um boleto alto. Onde que deu uma síndrome de pânico dela? Quando ela pegou aquela angústia, quem tomou conta? A criança. Porque ela se viu não capaz de pagar aquele valor exorbitante. E aí ela trouxe o pânico para validar que aquilo a gente não mexe. Então ela começou a ter crises, 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 para ela não tomar responsabilidade também, se comprometer com aquilo. Então ela entendeu que se angustiar, desesperar, vem toda angústia, tem ansiedade que dá uma pitada nela ali. Eu não posso me comprometer com isso agora. Impossível. Ela não entrou no racional, tipo assim, tá, o que eu posso fazer com isso aqui? Essa dívida ela é real, eu posso procurar um advogado, eu gastei mesmo esse dinheiro, eu preciso de fazer. Nossa, eu vou fazer. Ver possibilidades. Ela não via possibilidades, tá? Ela não via possibilidades. A única coisa que ela viu é, eu vou entrar. Ela colocou, quer dizer, cadê o eu? Cadê o ego dela? Cadê o superego dela para tomar a responsabilidade do valor do boleto? Ela simplesmente abriu uma porta ali do psiquismo dela para vir aquele pânico que ela já usou em outras vezes, em outra situação, para vir ali ajudá-la ela a lidar com tudo aquilo que estava ali. Então, ali, o que ela fez? Aí nós fizemos a catarse de novo com ela. Eu falei, pega o boleto lá. Olha para o boleto, o que está acontecendo aí? E aí ela falou, não, eu vou entrar em pânico de novo. Eu falei, tá, vamos entrar, mas agora vamos entrar em compreensão desse pânico. Então, aquilo era real para ela, o pânico era real. As turbulências, estresse, tudo que aconteceu com ela ali era real para ela. Mas era algo que ela gatilhava e pegava daquilo que já tinha acontecido com ela para ela poder entender que aquilo ali, se ela viesse com crise e pânico, igual ela fez das outras vezes, ela vai precisar de resolver. Então, existe alguns foi isso que ele explicou aqui no livro, alguns mecanismos de defesa que a gente coloca
pega uma coisa que aconteceu aqui e subjetivamente a gente pega aquela coisa e coloca aqui nesse momento, fala, opa, aquilo vai me ajudar aqui também. E aí o cérebro aprende a fazer isso e todas as vezes ele vai gatilhar certas coisas. E aí, quando ela pegou o boleto, a gente foi para soluções. E aí ela foi acalmando, porque ela não tinha uma linha de visão como ela ia resolver aquilo. Então, ela usava o pânico, usava todas aquelas informações que a gente leu aqui, tudo misturado, é claro, porque pode ter ali a primeira angústia, depois vem o estresse, depois vem como ela lida com o pânico. Para aí chega o pai dela, ou chega o marido dela, fala: vou pagar para você não ficar em pânico, vou resolver aqui para você. E aí, por que que o pânico acaba? Porque ela transferiu, ela deslocou. Então, quando a gente volta para cá de novo, então e o mês que vem, você recebeu outro boleto desse, o que que vai acontecer? Então, ela já fazia projetivo mesmo, ela já deslocava e fazia projetivo, porque alguém ia ter que resolver a situação dela, entende? Então, muitas das vezes, nós já usamos inconscientemente certos fatores que já acontecem desde a nossa infância. Aí você chega aqui e fala assim: ah, eu dou pânico, eu não posso trabalhar. Porque eu dou pânico quando eu trabalho. Eu dou pânico quando eu vou pagar a conta. Não. Eu estou, nesse momento, encarando a minha vida de adulto e há um conflito entre a minha criança e o meu adulto. E muitas das vezes eu não sei lidar com as situações novas que vêm. Então, quando vem uma situação de uma dívida alta, né? Eu tive um problema disso uma vez. Eu estava trabalhando, e a empresa, a contabilidade que estava fazendo meu trabalho lá, não fez o pagamento dos impostos. Não fez o eu fiz todo, tirei as notas, tudo, eles não fizeram aquele. Eu perguntei naquele mês, cadê o negócio para eu pagar? Ah, mas eles que mandam para você, meu adulto que vai lá e diz: opa, eu percebo que está faltando uma nota aqui, ó, vocês não vão me mandar para pagamento, não? Aí eu recebo uma notificação da Receita para validar, e aí eu entro em pânico. Ai, meu Deus do céu, o que que é isso aqui? Como é que eu vou fazer? E aí eu dou um pânico aqui, eu dou um piripaque aqui, até morro do coração para validar que eu não vou honrar com aquilo. Porque eu não escolhi ter a responsabilidade. Então, muitas das vezes, a gente tem que tomar cuidado com certos ativos que a gente vai colocando aí dentro da nossa consciência para ir validando, enfrentar certas dores nossas psicológicas. Combinado? Amanhã a gente faz a continuação, que amanhã a gente vai ver sobre a depressão, que é um dos males assim que está cometendo bastante a nossa realidade, para que a gente possa criar mais. Combinado? Vou finalizar aqui a nossa gravação.